Uma das medidas mais importantes do desenvolvimento de uma nação é o seu sistema educacional. Nos países desenvolvidos, as oportunidades educacionais são abundantes e acessíveis, e a maioria dos adultos é alfabetizada e possui pelo menos o ensino médio básico. Os jovens de hoje irão, nos próximos anos, governar o mundo. Seus pensamentos e ações serão moldados pelo que conhecem e vivenciaram, tornando a educação, em muitos aspectos, um dos melhores preditores do futuro de uma nação, fazendo com que esses países tenham maior chance de se classificar entre os países mais inteligentes do mundo. Em comparação, em nações ainda em desenvolvimento, as taxas de alfabetização e o número de pessoas que concluíram o ensino médio tendem a ser menores. As nações subdesenvolvidas e menos desenvolvidas normalmente têm as taxas de alfabetização mais baixas e oferecem programas educacionais de qualidade mais baixa. Na verdade, muitas pessoas nessas nações podem não ter acesso à educação. De acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o nível de educação de adultos de um país é a porcentagem de pessoas entre 25 e 64 anos que completaram algum tipo de educação superior na forma de um diploma de 2 anos, 4 anos graduação ou programa profissionalizante. Embora cada país tenha seu próprio sistema educacional, a maioria está em conformidade com a escala de classificação internacional padrão da educação, que permite comparar os sistemas educacionais de vários países entre si. Os níveis de educação de um país são geralmente divididos em 3 níveis. Abaixo do ensino médio, que é pré-escola até o ensino médio. Secundário superior, que é ensino médio, e terciário, faculdade e universidade em diante. Mas quais países são os mais educados, você pode perguntar. Esta não é uma pergunta tão fácil de responder como se poderia esperar, porque mais educado ou é um termo impreciso. Por exemplo, o que seria considerado mais educado? Um país em que 50% dos residentes concluíram o ensino secundário e 25% concluíram o ensino superior, ou um país em que 100% dos residentes concluíram o ensino secundário, mas nenhum tem o ensino superior? Apesar da imprecisão do conceito, várias pesquisas e estudos fizeram o possível para determinar quais países têm a população mais instruída. Uma das análises mais conceituadas vem da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A lista da OCDE compara a porcentagem de residentes de cada país com idades entre 25 e 64 anos que concluíram alguma forma de ensino superior, um diploma de 2 ou 4 anos ou um programa vocacional. Mas antes de mergulharmos nessa lista, faça uma pausa e clique no botão de inscrição, também clique no sino de notificação para notificá-lo do nosso próximo vídeo. Então vamos direto para esta lista. 10. Austrália. Com uma população de mais de 26,1 milhões de pessoas e taxa de alfabetização de cerca de 49,30% para aqueles com uma forma de educação superior ou outra, a Austrália completa a lista dos 10 países mais educados do mundo. Normalmente, as escolas na Austrália começam com 6 anos de ensino fundamental, seguidos por 6 anos de ensino médio, antes do ensino superior. Os alunos normalmente começam a escola primária aos 5 anos e terminam o ensino médio por volta dos 17 a 18 anos de idade. 9. Reino Unido. O Reino Unido tem uma população de cerca de 68,5 milhões de pessoas e uma taxa de alfabetização de cerca de 49,4%. Isso o coloca na 9ª posição como o país mais educado do mundo em 2022. O sistema educacional desse país é dividido em 4 partes principais: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e ensino superior. As crianças no Reino Unido têm que frequentar legalmente o ensino primário e secundário, que vai dos 5 anos até os 16 anos, antes de prosseguir com qualquer forma de ensino superior que ele ou ela desejar. 8. Irlanda. O próximo na nossa lista seria a Irlanda. Com uma população de cerca de 5 milhões de pessoas e uma taxa de alfabetização de cerca de 49,9%, este país é um dos países com maior número de pessoas instruídas em comparação com qualquer lugar do mundo.
Aqui, a educação é obrigatória para todas as crianças de 6 a 16 anos ou até que os alunos tenham completado 3 anos de ensino de segundo nível e incluindo uma seção do exame de certificado júnior. A educação primária normalmente começa em 4 a 5 anos de idade. 7. Estados Unidos da América. Os Estados Unidos sendo um dos países que dominam os rankings das melhores universidades do mundo. Das 10 melhores universidades do mundo, mais de 5 estão localizadas nos Estados Unidos. De cerca de 335 milhões de pessoas e uma taxa de alfabetização de cerca de 50,10%, este país ainda é classificado como um dos países mais alfabetizados do mundo. 6. Israel. Israel ocupa o 6º lugar nesta lista, com uma população de cerca de 9 milhões de pessoas e uma taxa de alfabetização de cerca de 50,1%. O país ocupa apenas um lugar acima dos Estados Unidos na Liga dos Países Mais Educados do Mundo, apesar de ambos terem a mesma taxa de alfabetização de 50,1%. O que os distingue é que os Estados Unidos têm um número maior de pessoas com ensino médio superior do que Israel. 5. Coreia do Sul. Este fica no 5º país mais educado do mundo, de acordo com a lista da OCDE, com a taxa de alfabetização em 50,7% e uma população de cerca de 51,5 milhões de pessoas. A Coreia do Sul gasta mais em educação do que a média da OCDE nos níveis de ensino fundamental e superior. 4. Luxemburgo. Este é um país muito pequeno com uma população de cerca de 642 mil pessoas, uma taxa de alfabetização de 51,30%, segundo a OCDE. A qualificação mais comum realizada por adultos com ensino superior no país é um mestrado. Neste país, a frequência escolar é obrigatória dos 4 aos 16 anos, e a maioria das escolas são geridas pelo Estado e são totalmente gratuitas. Seu sistema educacional é majoritariamente multilingue e consiste em ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. 3. Japão. O Japão é o 3º país mais educado do mundo, com uma população de cerca de 125,6 milhões de pessoas, uma taxa de alfabetização de 52,7% e um sistema educacional bem estruturado. A maioria dos japoneses pode ler e escrever assuntos como matemática, ciências e muito mais. O sistema escolar japonês consiste principalmente em escolas primárias de 6 anos, escolas secundárias de 3 anos e escolas secundárias de 3 anos, seguidas por uma educação universitária de 2, 3 ou 4 anos. 2. Rússia. A Rússia é o 2º país mais educado do mundo, segundo a OCDE. O país tem uma taxa de alfabetização de 56,70% e uma população de 146 milhões de pessoas. Isso lhes dá justamente o 2º lugar. Embora tenha uma população bem educada, os gastos com educação superior permanecem surpreendentemente abaixo da média da OCDE. O Estado fornece a maioria dos serviços educacionais, regulando a educação através do Ministério da Educação e Ciência, enquanto as autoridades regionais, por outro lado, regulam a educação dentro de suas jurisdições dentro da estrutura prevalecente das leis federais. 1. Canadá. O Canadá emerge como o país mais educado do mundo em 2022, com uma população estimada em cerca de 38,2 milhões de pessoas e uma taxa de alfabetização de 60%, segundo a OCDE. Embora o Canadá tenha uma grande parcela de adultos com nível superior, relativamente poucos têm diploma superior avançado, de acordo com a OCDE, enquanto quase 89% das pessoas que vivem lá conseguiram obter o ensino médio. E com isso chegamos ao final desta lista. Por favor, dê-nos um polegar para cima se você gostou deste vídeo, também não se esqueça de clicar no sino de inscrição e notificação abaixo, para notificá-lo sobre nossos próximos vídeos. Obrigada.